Paz, amados. Amém. Vamos passar para o momento da palavra, amém? Vamos orar? Amém. Pedir para o Senhor falar conosco. Ai, nervosa. Amém. Aleluia, Senhor. Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Deus, eu me apresento a Ti, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Espírito Santo, Tu que é a paz, Tu que tem o Teu fruto. E entre ele, ó Pai, tem aí a paz. Eu peço, vem com a Tua paz sobre nossas vidas. Senhor, vem com a Tua paz sobre o meu coração, ó Pai. Deus, que nada impeça, Deus, a Tua palavra chegar a nós. Que o Senhor possa me usar como instrumento, Jesus. Eu quero anunciar a Tua palavra, Jesus. Seja, ó Espírito Santo, a direção de tudo aqui. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Obrigada por mais um dia. Obrigada por ser nosso Deus, o Senhor. Senhor, obrigada por nos fazer vasos de barro. Porque assim nós entendemos, ó Pai, a nossa fragilidade. Nós entendemos, Senhor, que é o Senhor que nos molda. Muito obrigada por isso. Eu peço, Espírito Santo, acalma-me. Acalma-me, Senhor, e me usa conforme o Senhor quer. Deus, que eu não trave, ó Pai, a minha voz de falar o que o Senhor quer. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite. Eu oro, Senhor, para que os nossos corações sejam uma terra fértil. Oh, Senhor, a terra onde a Tua semente cai e que gera fruto, Senhor. Que seja guardada em nossos corações. Obrigada por tudo, ó Pai. Seja bem-vinda aqui em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Lucas 7, querido, não é a palavra ainda, mas eu preciso ler com vocês. Lá em casa eu estava relutando, eu falei, Senhor, mas eu vou ter que falar isso antes da palavra, e se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar, amém? Lucas 7, versículo 11, 11, 12, 13, 14 e 15. Lucas 7, 11 diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Queridos, essa passagem é uma das que eu mais gosto, porque eu acho que por trás dela tem tanto ensinamento para nossas vidas. Aqui está nos falando que Jesus ele foi em uma cidade chamada Naim. Jesus ele estava em Cafarnaum, bem acima de Naim. E Naim era uma cidade pobre, era uma cidade pequena. Até hoje ela ainda é. Hoje tem 1.500 habitantes. Imagine naquela época. Havia apenas uma entrada para aquela cidade, e essa entrada ela ficava longe de onde tinha movimento. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele no outro dia, ele estava em Cafarnaum, e no dia seguinte ele resolve ir para lá. E quando ele chega lá, ele vê essa viúva enterrando o filho dela. E eu não sei se vocês entendem o que era ser uma viúva naquela época. Aquela mulher, ela estava destruída emocionalmente, mas ela ia provavelmente morrer de fome, porque a cidade pobre e viúva naquela época, a esperança dela era aquele filho, de trazer uma melhor vida para ela, só que ele tinha morrido. Então, a vida daquela mulher estava ali, eu acredito que ela não estava só enterrando o filho dela. Ela estava ali enterrando a própria vida, porque provavelmente ela morreria em pouco tempo. E aí, queridos, o Senhor sai lá do norte, fica no norte do Mar da Galileia, Cafarnaum. Cafarnaum é abaixo do nível do mar.
E ele vai para Naim, essa cidade pequena, esquecida, uma mulher também provavelmente esquecida, que se não fosse essa história nem apareceria. E ela está lá naquela cidade pequena, e Naim já fica acima do nível do mar, fica ao sudoeste. Mas o que Jesus resolve fazer? Vou passar em Naim. Vou mudar a história daquela mulher. E quando eu leio essa passagem, eu gosto muito porque eu vejo a minha história nela. Eu vim para cá, para Águas-Lindas, Patrícia, nossa família, quando Águas-Lindas era uma Naim, porque acho que tinha essa quantidade de habitantes, era uma cidade esquecida. A nossa fama era o quê? Pé sujo, né? Os pés sujos. E, queridos, o Senhor, Ele saiu de onde Ele estava para nos encontrar aqui. Ele mudou a minha vida. E eu acredito que se você for parar para pensar na sua vida, o Senhor fez assim. Ele saiu de onde Ele estava para nos encontrar. Então, queridos, eu vejo aqui um Deus que Ele se preocupa com o pequeno, Ele se preocupa com o pobre, Ele se preocupa com o desamparado. E que Ele sai do norte para ir para o sul para encontrar esse, para mudar a realidade. Então, eu quero te dizer que o Senhor está disposto a fazer isso na sua vida nessa noite. A sair de onde Ele estiver para encontrar com você. Para mostrar que você tem valor, que você é importante para Ele. Que independente da dificuldade que você está passando, Ele pode mudar esse quadro. Amém? Aleluias. Queridos, e eu fico tão encantada com esse Deus que nos encontra e que vira nosso amigo. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive já no dia 1º, onde o Senhor falou grandemente ao meu coração do cuidado dele sobre a minha vida, de como seria o meu ano. E domingo, quando eu cheguei em casa, né, eu fui me organizar e tal, para poder dormir. E eu fui deitar, queridos, e eu não estava com sono. Só que assim, na minha vida, para eu ficar sem sono à noite, é algo muito raro, acontece. Mas graças a Deus eu vivo aquele versículo que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o meu Deus me faz repousar seguro. Eu sou assim, gente. E aí, raramente, né, existem situações que eu tenho, né, que eu fico sem sono. E domingo foi um desse dia. E eu falava, Senhor, eu quero dormir. E eu orei, né? Tem o ritual noturno, orar, agradecer. E eu falei, eu vou deitar. Eu oro deitado, que logo a gente dorme, né? Assim, quando a gente ora deitado. E eu fiquei deitada, conversando com o Senhor, só que o sono não vinha. E outra coisa muito rara de acontecer na minha vida, eu assisti filme novo. Filme velho, assim, que eu já assisti, eu gosto de repetir. Mas pra gente parar lá em casa, eu, Patrícia e Danilo, a gente tem um grauzinho de imperatividade. Então, a gente não senta para ficar assistindo filme que a gente acha que é perda de tempo. Então, eu assisto filme, assisto às vezes com amigas que convidam, mas para eu sentar e assistir um filme novo é muito raro. Só que no domingo eu estava sem sono, coisa rara de acontecer, e eu falei, eu vou assistir então, Deus, aquele filme que eu queria assistir, que foi lançado em 2019, e eu enrolei até 2023 para assistir, vou assistir ele. E fui assistir. Queridos, eu estou lá assistindo o filme quando de repente apareceu uma lacraia, um piolho de cobra, um dos bichos que eu tenho mais medo na vida, no meio da minha sala. E aí, né, eu fui matar e tudo, todo um rolê para matar aquele bicho. Quase taquei fogo na cortina, mas deu certo. Só que, gente, aquela lacraia, ela ministrou tanto ao meu coração, porque era como se o Senhor ele estivesse falando para mim assim, olha, às vezes eu vou te colocar em situações que você não vai entender, que você não vai querer, né? Que não é conforme a sua vontade, mas eu sou o Deus que vejo lá na frente. E eu estou permitindo essa lacraia entrar aqui para que você veja que eu cuido de você. Eu trouxe a insônia, eu fiz você assistir um filme para você ver que eu sou o Deus que cuida. Queridos, isso é muito pequeno. Eu falei hoje para Deus, Deus, eu não queria testemunhar isso, Deus. Então tá bom, eu vou fazer entrar outra lacraia, aí você testemunha, né? De mais uma. Aí eu, não, Deus, diante disso, vou levar esse testemunho para a igreja. Gente, é simples, mas Deus ministrou muito ao meu coração. E eu quero te dizer, se agarre a esse Deus. Se agarre a esse Deus que cuida da gente. Que, como eu disse, sabe, que sai de onde Ele estiver para nos encontrar, para cuidar de nós. Para mostrar a bondade dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Vamos para a palavra, queridos. Hoje nós vamos falar sobre dias
de expansão. Né? Esses dias aí, tantas ministrações ao nosso coração. E eu quero falar com vocês sobre dias de expansão. Porque eu acredito, querido, que lá no fim do ano, quando a gente for parar para pensar nos nossos objetivos e ver se realmente a gente expandiu, a gente vai olhar para os dias. O que a gente faz nos nossos dias, no dia a dia, para que a gente possa expandir lá no final? Né? Para que a gente consiga alcançar alguma coisa grandiosa, essa coisa grandiosa ela é feita de várias ações. Então, como né, o nosso tema, e é isso que o Senhor tem para a gente, Ele quer nos expandir, Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos fazer multiplicar, é necessário a gente entender que é no nosso dia a dia que a gente tem que buscar essa expansão. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus 25. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Mateus 25. O 14 e o 15. Amados, todo começo de ano tem uma frase que eu gosto muito de ver, e normalmente as pessoas postam, todo começo de ano eu vejo, que é 365 dias, 365 oportunidades. E realmente eu gosto dela porque eu creio, queridos. Eu olho para aquilo e falo, Deus, realmente é isso, obrigada por mais 365 oportunidades que o Senhor está me dando. E é isso, queridos, que o Senhor está nos dando. Né? Hoje é dia 5, temos aí ainda, se Deus quiser, não vamos morrer daqui para lá, 360 dias para viver, para ter oportunidades, amados. E Mateus 25, 14 e 15 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Amados, talento aqui está falando da riqueza, da moeda daquela época. Só que quando eu leio essa passagem, eu vejo o Senhor, esse Senhor que foi embora, ele que ia se ausentar, ele dando oportunidades para aqueles servos. Que é a mesma coisa que o Senhor faz conosco no início do ano. Toma aqui, mais oportunidades para você viver. E, queridos, o que nós temos feito com essas oportunidades que o Senhor nos dá, né? A gente conhece essa passagem, essa parábola, e a gente vê que um ali multiplicou, o outro também, e o outro enterrou. E eu acho interessante porque a Bíblia nos fala que aquele Senhor, Ele deu o talento de acordo com a capacidade de cada um. Eu vou ter, queridos, os meus dias, eu vou ter as minhas oportunidades e elas serão minhas. Você vai ter a sua, que vai ser diferente da do seu vizinho, que vai ser diferente da do seu tio. Cada um vai ter a oportunidade entregue em suas mãos. Mas uma coisa é certa, todos terão. E nós temos que gerar e expandir. A Bíblia vai nos falar que aquele servo ali, o que ganhou 5 ganhou mais 5, o que ganhou 2 ganhou mais 2. O que eles fizeram? Eles expandiram. Eles entenderam que eles tinham recebido ali uma oportunidade em suas mãos. Então, que a gente compreenda que o que o Senhor está nos dando é oportunidade também de expandir. E eu vejo essa passagem, eu aprendo muito com ela. Eu aprendo muito porque eu quero decorrer com ela sobre isso, com vocês, sobre os tópicos que ela nos traz, que eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles expandiram e depois eles puderam ser felizes com o Senhor, aqueles 2 homens, aqueles 2 servos. Que é isso que o Senhor tem para a gente. Ele também quer que a gente expanda, que a gente cresça. Amém? A Sara falou algo muito interessante. Ela falou, olha, a gente não nasce dirigindo, a gente não... Eu não nasci professora, minha irmã não nasceu administradora. A gente vai construindo isso. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que buscar isso. E essa parábola me ensina, primeiro tópico que eu quero decorrer com vocês, que para expandir, quem quer expandir, gente? Levanta a mão. Dá um glória a Deus. Que maravilha. É necessário trabalhar. Queridos, como é necessário trabalhar para a gente expandir? Porque eu fico pensando, aquele homem que ganhou 5 e aquele que ganhou 2, eles não pegaram e foi fácil multiplicar aquilo. Não foi fácil eles expandirem e conseguir mais 5. Eu imagino que não. Eu lembro que teve uma época, amados,
que eu vendia roupa, né? Eu comprava para aumentar minha renda. Muito tempo atrás isso, ainda nem era formada. E eu comprava roupa e eu tinha, para procurar expandir minha renda, eu tinha que ir lá, ver o gosto da cliente, aquele dinheiro que eu ganhava para investir, para eu expandir, eu tinha que ter um trabalho. Eu tinha que vender, minha mãe me ajudava, ela vendia, a gente tinha que cobrar depois. Então, para a gente expandir na nossa vida, é necessário trabalho. Queridos, hoje, quando chega final de ano, eu sou muito grata ao Senhor, porque dia 25 eu estou em casa, dia 1º eu estou em casa, né? Normalmente eu tenho esse recesso de final de ano. Na minha área, graças a Deus, é assim. E aí, amados, eu lembro que eu trabalhava na feira. Eu lembro que eu não participei do chá de panela da Patrícia, quando ela casou. Eu lembro que dia 25 de dezembro... Dia 24 eu chegava cansada, eu trabalhava o dia em pé e eu chegava cansada. Dia 31 era do mesmo jeito. E chegava momentos na minha vida que eu falei, Deus, chegou um momento que eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida. A não ser que eu seja a dona da banca, mas eu não quero isso, Senhor, eu quero estudar. E para eu expandir, amados, eu paguei um preço, sabe? Foram 4 anos na faculdade, eu estudava de manhã, ia para a feira à tarde, trabalhava fim de semana. Dezembro eu trabalhava todos os dias. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho meus 2 recessos no ano. Mas para que eu expandisse a esse ponto, amados, eu paguei um preço. É necessário ter trabalho. E eu acho que para a gente entender o quanto é necessário a gente trabalhar em nossa vida, expandir e trabalhar, a gente tem que conhecer qual é a área que está precisando. A gente tem que parar. Por mais que hoje a gente corra muito, às vezes está no automático, a gente tem que parar para analisar qual a área da nossa vida que está precisando do nosso trabalho, que está precisando da nossa mão, da nossa oração. Às vezes, no nosso emprego, na nossa área profissional. Citei o exemplo da minha área profissional, mas às vezes na área familiar. Às vezes, seu filho, sua filha precisa de mais atenção sua mãe precisa do seu respeito. É trabalhoso, não é fácil. Mas é necessário. Se a gente quiser expandir nessas áreas, a gente tem que conhecer essas áreas e procurar essa expansão. Algo que eu acho muito interessante, quando Jesus aparece a Pedro, é a disposição dele para pescar. Mas Pedro, ele foi porque ele precisava. Se ele tivesse... E isso mudou a vida de Pedro. O trabalho dele mudou a vida dele. Quando Jesus fala, olha, vai lá pescar, ele não fala, não vou não. Eu sou pescador. Pesquei a noite toda. Você nem aí está mandando eu ir, eu não vou não. A vida dele teria continuado do mesmo jeito, mas ele trabalhou, ele se esforçou e ele expandiu. Que grande homem foi Pedro. Olha o exemplo que nós temos aqui. Então eu quero te dizer que para você expandir é necessário trabalho. E eu não posso trabalhar por você, a pastora Normanha não pode trabalhar por você, a pastora Patrícia, o pastor Jean, é você. Tem uma coisa que me chama muita atenção quando Jesus está curando as pessoas, as passagens do Evangelho. A maioria, gente, Jesus fala, a tua fé te curou. Queridos, Jesus foi extremamente importante, mas o que curou aquelas pessoas foi a fé. Aqui eu entendo, amados, que nós somos os responsáveis pela mudança em nossa vida. Então entenda isso, você é o responsável pela mudança que você precisa. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Então, é necessário trabalho para a gente expandir. Outro ponto, para a gente expandir, queridos, é necessário aproveitar o nosso tempo. No versículo 16, vai falar assim, ó, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente. E depois vai falar do mesmo modo que tinha recebido os outros 2. Queridos, eles saíram imediatamente. O último, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo. Amados, esse imediatamente me faz refletir na importância da gente aproveitar o nosso tempo. Se nós queremos expandir na nossa vida, amados, nós temos que investir nessa expansão. O tempo, para mim, é um dos bens mais preciosos que nós temos. O tempo ele é tão precioso, o seu tempo ele é tão precioso que tem gente que fica rica com o seu tempo. Quando a gente está vendo visualização no Instagram, assistindo vídeos, que não traz crescimento nenhum no YouTube,
É o nosso tempo que está enriquecendo aquelas pessoas. Olha como o seu tempo é precioso. Então, como é importante a gente usar esse tempo para o nosso crescimento, para a nossa expansão. Eu achei tão interessante, eu estava vendo um filósofo falando, o Cortella, não sei se vocês conhecem, e ele falou que uma das ouvintes dele, né, lá da palestra, falou assim: nossa, Cortella, você tem o dom da palavra, você fala muito bem. Aí ele: ah, é? Então quer dizer que os 40 anos que eu passei investindo não vale de nada, eu tenho o dom. Então, quer dizer, ele investiu o tempo dele para, né, expandir. Nós devemos fazer isso. Às vezes a gente admira as pessoas, mas nós não queremos pagar o preço, né? Nossa, fulano... Eu fico encantada, gente, quando eu vejo pessoas que se encontraram em todas as áreas, assim, na vida profissional. Eu fui para uma colação da minha amiga e estava até aquela mulher que deu aula aqui para o pessoal do coral, né, do louvor. E eu fiquei tão encantada, ela foi lá cantar uma canção de agradecimento ao Senhor. E eu vendo, gente, a mulher conhecida aqui dentro, como ela se encontrou no propósito dela. E é tão lindo, queridos, mas ela, com certeza, para ela chegar àquele nível, ela investiu o tempo dela. Então, como é bom, queridos, investirmos o nosso tempo no que realmente importa. Que a gente entenda, queridos, que começou o dia primeiro e é imediatamente que nós devemos fazer. É imediatamente que nós devemos, muitas vezes, deixar a rede social de lado, buscar conhecimento, investir na gente mesmo. Amados, algo que me faz pensar muito nessa questão do tempo é Marta e Maria. Maria, ela logo vai aos pés do Senhor, de Jesus, ela quer estar ali aproveitando o tempo dela. E Marta não, fica correndo. Que sejamos como Maria, que a gente se achegue aos pezinhos do nosso Deus e fala: Deus, eu quero aprender de Ti, eu quero aproveitar e gastar o meu tempo em Tua presença. Queridos, pense nas áreas da sua vida. Quando eu falo sobre expandir, não é só... principalmente no espiritual, que para mim é o mais importante. Mas a sua família precisa de você. Sua área profissional precisa que você dedique o seu tempo a você, ao seu crescimento. Amém? Seus filhos, seus amigos, aonde você estiver. Então, aproveite o seu tempo. Amém? Aleluias. No versículo 14. Então, para expandir é necessário trabalho. Repita, trabalho. Aproveitar o meu tempo. Aproveite, querido, com o que realmente importa. Amém? Amém. Queridos, trabalho, tempo, para expandir é necessário honrar o Senhor. Honrar o nosso Deus mesmo na ausência dEle. Você vai já entender, Deus ele não se ausenta, tá, da nossa vida. O versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, aquele patrão ali, aquele senhor, ele sai, ele deixa os seus servos com as suas oportunidades. E amados, o Senhor ele não se ausenta da nossa vida, mas parece que às vezes a gente esquece. E tem situações que a gente pensa: Deus não está vendo. É só uma fofoquinha, é só uma mentirinha, é só uma olhadinha. Amados, Deus ele se faz presente e a gente deve honrá-lo. E em tudo a gente deve honrá-lo. Nessas situações que a gente pensa que ele está ausente, aí é que a gente deve honrá-lo. Amém? Amados, a Bíblia ela nos traz tantas histórias, e uma das que assim mexe comigo, que eu fico: meu Deus, Sansão, pai, por que Sansão foi assim? Amados, Sansão, ele, sabe, era para ser um exemplo, assim como a gente tem tantos outros exemplos. E ele é um exemplo, só que é um exemplo para a gente não seguir. Por quê, queridos? Porque ele não honrava o Deus dele. Nós devemos ser um exemplo. Aonde quer que a gente esteja, seja na roda de amigos, seja quando se reúne a nossa família, seja no nosso emprego, que sejamos exemplo. Quando o nosso Deus aparentemente não se faz presente, honre-o. Amém? Coloca, por favor, Salmos 37, 25. Honre ao Senhor, seja justo.
Diz assim: já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a medicar o pão. Querido, honre a esse Deus, seja justo. Amém? Busque isso. Olha isso, o quão grande isso é na nossa vida. O quão grande muitas vezes é a gente ser chamado, taxado de várias coisas para servir a esse Deus. Amém? Um Deus que faz a gente ficar acordado para o bicho não picar a gente. Esse é o Deus que cuida da gente. Amém? Queridos, para expandir é necessário entender que os nossos dias são nossos e do Senhor. Vamos lá no versículo 20, 22 e 25. Amém? O 20 diz assim: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E o 25 fala: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Toma aqui o que é seu. Amados, os 2 servos que conseguiram expandir, eles entenderam que o que eles ganharam era do Senhor e deles. Era do Senhor que partiu e era deles. Já o outro que não expandiu, que enterrou, ele fala: toma aqui, ó, o que é seu. Amados, quando a gente entende que os nossos dias não são só nossos, é nosso e do Senhor, que há essa comunhão, e o que é dele é nosso, e o que é nosso é dele, a gente expande. Porque, amados, coisa boa é ter o que é de Deus. Minha gente, o Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que é dono de tudo, o Deus que cuida de tudo. Como é bom saber que eu sou filha desse Deus e o que é meu é dele e o que é dele é meu. Quando a Bíblia nos fala que o Senhor prepara uma mesa, né, na presença dos inimigos, vamos ficar com essa parte que ele prepara uma mesa. Amados, o que está na mesa é nosso. É nosso. Então, quando a gente compreende isso, amados, a gente expande. Porque a gente entende que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Que ele é soberano. Que ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu quero te dizer que você é merecedor. Aqui entra o que a pastora Patrícia ministrou na segunda, né? A mudança de mente. Quando a gente entende que o que é nosso é do Senhor e o que é dele é nosso. Gente, as coisas na bondade, ele vai estar conosco. Na bonança, ele vai estar conosco. Nas situações difíceis, também ele vai estar conosco. Deus, ele era o Deus que estava com José quando ele estava no fundo do poço, mas era o Deus que estava com José quando ele estava reinando, quando ele estava governando. Esse Deus, amados, é o mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E esse é o nosso Deus. Quando a gente entende isso, a gente expande. A gente entende que a gente não está só. Que o que Ele nos deu não é só meu. Que o que Ele nos deu não é só dele. É nosso. Amém? E por fim, amados, para a gente expandir é necessário conhecer verdadeiramente o Senhor. Vamos lá, no versículo 24... vai falar assim, ó: chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Amados, eu acho que o que amarrou a vida desse homem, eu tenho certeza, de ele não prosperar, de ele não aproveitar a oportunidade, foi ele ter uma visão errada do Senhor dele. Queridos, porque eu não acho que um senhor, já tive patrão ruim, tá, gente? E patrão ruim não convida a gente para participar da alegria deles. Foi isso que esse senhor aqui, quando ele volta e ele vai prestar conta, os 2 vão prestar conta com ele, os 3, né? Ele fala para os 2 que multiplicaram: vem, participe da minha alegria, venha ser feliz comigo. Eu não vejo ele como um patrão ruim, mas era assim que aquele servo que não aproveitou a oportunidade o enxergava.
Queridos, entender quem é o seu Deus é primordial para que você cresça. É primordial para que você expanda. Amém? E nós sabemos, não é nada novo, né? Como que a gente conhece esse Deus? Buscando a Ele, conversando com Ele, lendo a palavra, cultuando. Então, procure conhecer a este Deus. Assim como em uma amizade, a gente gera relacionamento, intimidade, conversando, passando o tempo junto, faça isso com o Senhor. Ontem eu ouvi algo tão interessante. O rapaz, ele falava assim que quando a gente lê orar e sem cessar, se a gente olha como se o Senhor, para o Senhor falar, ai Deus, mas o tempo todo orando, se a gente olha como se o Senhor estivesse dizendo para a gente, ei, não sai não, fica aqui na minha presença, eu quero você perto de mim, porque o que é orar? É relacionamento com o Senhor. Se a gente entende o amor de Deus, a gente quer estar perto dEle. Então, que a gente busque isso, que a gente busque entender, sabe, que a gente entenda que o Senhor nos ama ao ponto de querer estar o tempo todo conosco. E ao ponto de querer estar se revelando a gente. Então, que a gente o conheça verdadeiramente. E isso, amados, é o caminho, acho que, da maior expansão que a gente pode viver na nossa vida. Amém? Se coloque de pé. Queridos, eu quero te dizer que dia após dia, nós devemos buscar isso, essa expansão, esse crescimento, aproveitar as oportunidades. Porque quando chega no final do ano, a gente olha para o nosso ano e pensa, quando chegar no final do ano, né, nós vamos olhar e vamos pensar, em que eu expandi? Em que eu cresci? Queridos, no final do ano, o Senhor que nos entregou os dias, ele vem todos os dias. Mas no final do ano parece que é um peso maior e Ele vai querer saber, e aí, expandiu mesmo? O que nós teremos para apresentar para eles? Nós vamos falar, ó Deus, o Senhor me deu 365, mas eu dei meu jeito e aí tem vários. Né? Eu vivi as 24 horas intensamente, eu dei o meu melhor, olha como está minha família. Que linda está, Senhor, a minha família. Olha a minha vida espiritual. Deus, eu coloquei tal meta, que eu seria um pregador, que eu ajudaria o próximo. Queridos, será que é assim que nós vamos falar com o Senhor? Será que é com alegria? Ou será que nós vamos pegar essas oportunidades que o Senhor está nos dando e vamos enterrar e vamos viver nossa vida como se nada precisasse mudar? Eu quero te dizer que você tem em suas mãos a oportunidade de expandir. Quero te dizer que está em suas mãos, querido. Depende de você o crescimento que a sua vida precisa. Imagine, amados, você no final da sua vida encontrando com o seu eu, que era o ideal para você ser. O eu que era para você ter desempenhado aqui na terra, ele resolve te encontrar lá no último dia da sua vida, antes de você entrar no céu. Aí vocês se encontram. Amado, será que esse eu ideal para você ser vai se orgulhar do eu que você foi? Amados, se você se esforçar hoje, o seu eu vai te agradecer muito. Então se esforce. Se esforce porque realmente é uma oportunidade essa vida que o Senhor nos dá. Ela é única. Não vai ter reencarnação, eu te digo isso. A reencarnação é na vida eterna. Então aproveite essa vida que é única. Dê o seu melhor. Nem sempre a gente vai estar animado. Como foi dito. É necessário trabalho. É necessário aproveitar o tempo. É necessário abrir mão de tanta coisa. Mas vale a pena, querido, no final da nossa expansão, a gente entrar na alegria do nosso Senhor. A gente se alegrar com Ele. Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Tu és grande, Senhor. Querida, eu te convido a declarar isso.